Olá, graça e paz do Senhor. Hoje eu irei falar sobre sinais que antecedem uma crise. Bem, vocês estão visualizando, nós estamos no dojo, eu estou com um traje típico japonês, um dogi, um kimono. Acabei de ministrar o treino, então, mesmo de dogi, eu vou fazer uma gravação de um assunto que no momento da meditação aqui eu refleti. E nós estamos num cenário que agora, final de 2025, né? Teve a Lei 12.686, que trazem novas diretrizes sobre a educação inclusiva, sobre a pessoa com deficiência na escola, sobre a importância do estudo de caso, né, de analisar as necessidades dessa criança, desse pré-adolescente ou adolescente, né, e constar no pai, né, e no PEI também. E frente a isso vai exigir uma observação um pouco mais detalhada, mais aprofundada, realmente, né? Indiferente se tiver algum laudo médico, e vai precisar de um estreitamento muito mais profundo com a família, porque a escola vai precisar conhecer as necessidades, as dificuldades, todo o processo terapêutico que essa criança está tendo ou não está tendo. A escola precisa também ter a equipe multidisciplinar que vai orientar, vai dar a base, né, de como trabalhar a parte educacional dentro da sala de aula, a consciência do corpo escolar, de toda a escola, de como vai realizar os processos, os procedimentos, os atendimentos, enfim, é uma jornada ampla a ser feita. E hoje queria compartilhar com vocês um ponto que eu acredito ser muito importante. Quando a gente fala de sinais que antecedem uma crise, não é estar preocupado somente naquele momento, naquele detalhe. E hoje, ministrando o treino de Aikido de manhã cedo, eu estava olhando para essa árvorezinha. A gente tem aqui no dojo, eu tenho um carinho especial, eu gosto de cultivar os bonsais com uma técnica que se chama Kokedama. Então, Kokedama é esse bonsai nessa bola de terra. Né? Esse bonsai nessa bola de terra aqui. Vocês estão visualizando este bonsai aqui. E tem um ponto importante que me traz a reflexão, que para o cuidado desta planta, geralmente a planta está num vaso. Então, quando eu molho este vaso, ele permanece a terra úmida por mais tempo. Então, quando eu deixo ela aqui, não tem um vaso, é terra coberta por musgo, ou aqui eu utilizo uma técnica que eu uso a palha do bambu, que a gente tem aqui no dojo. E então, esta terra, com o clima, o tempo às vezes seco ou não, vento, ela seca mais rápido. Então eu preciso ter um cuidado mais acentuado com esta planta. Então eu preciso estar podando ela, os galhos estão crescendo aqui, precisa fazer uma poda, eu já fiz esses dias, né? E é muito bonito, né? Vou aproximar para você ver. É lindo a gente ver a natureza. Mas eu comento com meus alunos um ponto muito importante. Eu falo para eles que eles têm que aprender a cuidar de uma planta, um vaso de flor. Por quê? Porque uma planta, ela só precisa de água, a terra e o sol, essa claridade que você está vendo aqui. Muito pouco. E para eu deixar morrer uma planta, ela suporta até ficar alguns dias até sem água, que a terra retém. Então, se nós deixamos, às vezes, morrer uma plantinha, que ela só precisa de luz solar e água, de um ambiente que ela está, como é que é os nossos relacionamentos? Será que a gente está cuidando dos relacionamentos? Será que nós estamos atentos, não só aos sinais que antecedem uma crise, mas será que nós estamos olhando com carinho, com atenção e com amor o aluno? Porque se eu estiver observando, às vezes a crise acontece, ela pode acontecer por algo que está neste momento, né? Por exemplo, uma interação social da criança, ela tem uma dificuldade às vezes com os colegas em sala de aula, às vezes uma hipersensibilidade sensorial, mas às vezes determinadas crises, indiferente o transtorno, se seja o TEA, seja o TTH, se seja o TOD, uma crise de ansiedade, não só esquizofrenia. Será que eu tenho observado, estando atento, conectado com aquela criança? Porque se nós buscarmos
sinais que antecedem não só a crise, mas principalmente o desenvolvimento desta pessoa, a gente consegue ler os pequenos sinais que a planta está morrendo, uma folhinha está ficando amarelada, no caso da planta. Mas na vida, às vezes, a gente vê pequenos comportamentos que estão alterados. Às vezes eu comento com meus alunos que, quando eu observo eles ao cumprimentar de manhã cedo, eu falo assim: você está diferente hoje. Eu não consigo dizer o que está acontecendo, mas eu vejo que o seu olhar está diferente, o seu cumprimento está diferente, o seu sorriso está diferente. E às vezes alguns: não, sensei, não é nada, está tudo bem. Mas eu olho a pessoa treinando e falo: tem algo diferente. Eu não consigo compreender, mas eu busco me conectar com meus alunos. E aí, às vezes, depois de um determinado tempo, às vezes no mesmo dia ou um outro dia, às vezes o aluno vem: não, eu estou passando por um momento difícil, uma dificuldade no trabalho, na família, uma doença. Então, como sensei, eu aprendi isso no Aikido, que Aikido significa o caminho da harmonia. E como nós construímos a harmonia no nosso dia a dia? Não é só no dojo de Aikido, mas em qualquer lugar. Na nossa família, na escola. Como é que você vai construir a harmonia? Às vezes, não é um pré-julgamento, mas é entender o que passa na cabeça daquela pessoa, o que ela precisa. Nem sempre eu tenho todas as ferramentas para fazer o que aquela pessoa precisa, mas eu vou atrás. Isso é um elemento que rege a base do nosso método Health Security, é o amor. Quem ama cuida, quem ama ajuda, quem ama está no lado, quem ama é empático, quem ama perdoa, quem ama auxilia, é benevolente, é respeitoso. Então, hoje eu quero contribuir com você, refletindo, meditando hoje na aula, que nós não devemos procurar somente os sinais que antecedem uma crise, mas os sinais da vida dessa pessoa, o dia a dia dela. Tenho certeza que você, como professora, tem a plena convicção que tem vários alunos. Mas se você olhar um pouquinho atento naquele momento, são poucos segundos para aquela pessoa, no dia a dia, a gente consegue saber que aquele dia está diferente. Às vezes aquela criança, ela não dormiu bem aquele dia. Às vezes aquela criança está com um comportamento alterado, um pouco irritada, nervosa, andando de um lado para o outro. E aí você vê que não houve motivo na escola para ela estar assim. E aí vira a chave. Como é que está a família? Será que essa criança passou por algum momento de medicação, de troca de medicamento? Foi ao médico? Uma terapia diferente? Será que saiu da rotina? Será que alguém está batendo de frente com ela? E ela está se mostrando irritada? Desafiadora? Será que essa pessoa está reativa? Será que essa criança, esse pré-adolescente, que a gente já sabe que as crianças, os pré-adolescentes típicos, existe uma mudança hormonal no desenvolvimento humano. Imagine pensar nesse desenvolvimento hormonal, essa mudança, junto com características, necessidades específicas da pessoa com deficiência. Então eu queria compartilhar com vocês essa reflexão profunda em estar conectado com as coisas do dia a dia e não só procurar os sinais que antecedem a crise, mas os sinais de desenvolvimento daquele aluno. Ok? Fique com Deus, um grande abraço e até logo.